Pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa aula, né, desta semana. Estamos aqui na semana 15, 9 de novembro, e vamos tratar hoje aqui sobre a auditoria do lucro presumido, né? Está aqui a nossa agenda para que possamos acompanhar. A gente, na próxima semana, tem PIS e COFINS e depois o Simples Nacional, né? O capítulo do livro, né, que nós estamos adotando como texto base, que é a Auditoria Fiscal e Tributária, é o capítulo 11. E gostaria, né, quem fosse fazer o aprofundamento e a leitura, né, desse atenção ali nesses títulos, né, quem pode optar pelo lucro presumido, a determinação da composição do lucro, a definição da receita bruta para a tributação e outras observações e considerações adicionais do capítulo, que traz ali bastante informações interessantes, né, para quem quer militar aí numa auditoria do lucro presumido, tá certo? Nós vamos fazer aqui um resumo de todos esses temas. Eu trago para vocês aqui esse resumo, né, que nós fizemos desde a primeira aula, que é o esquema gráfico dos principais tributos, demonstrando para vocês aqui, né, o lucro presumido. Lembrando, né, que o lucro arbitrado que está aqui, ele é muito parecido com o lucro presumido, entretanto, ele tem um acréscimo de 20% em relação aos limites de presunção, né, ou aos percentuais de presunção. E ele é aplicado quando, né, a fiscalização não tem como aferir, né, ali a receita ou a empresa não tem documento suficiente, então o fisco acaba adotando essa regra do lucro arbitrado, tá? Mas o período de apuração é igual em relação ao lucro presumido, portanto, trimestral. O período de pagamento também é trimestral, porque ele segue, nesse caso, né, o período de apuração diferente do lucro real. E nós temos aqui, né, para vocês, algumas atividades, nós vamos ver isso aqui na nossa aula, que são os percentuais de presunção, por exemplo, serviços profissionais, 32%, combustíveis, 1,6%, comércio, 8%, serviços, 16%, tá certo? E esse limite de presunção significa o percentual em que o fisco presume que a empresa teria de lucro para poder, então, pagar o imposto de renda e a contribuição social, tá? E aqui embaixo, nós temos aqui no faturamento, né, os tributos, o que é não cumulativo e o que é cumulativo. Importante notar aqui que o PIS e o COFINS, para o lucro presumido, passa a ser cumulativo, diferente do lucro real que nós vimos semana passada, ou na aula passada, que é não cumulativo, tá? Todos os demais tributos aqui são cumulativos, olhando aqui a regrinha do lucro presumido. Pessoal, então, a gente abre aqui o primeiro tópico, as pessoas jurídicas autorizadas a optar pelo lucro presumido. Como nós estamos aprendendo, nós temos vários regimes de apuração para o ambiente tributário. O lucro presumido é um deles, tá certo? E nós vamos ver aqui agora quais são as pessoas jurídicas autorizadas a optar. Para facilitar aqui a avaliação da legislação de regência, né, é mais simples, né, nós utilizarmos as regras que estão estabelecidas pelo Regulamento do Imposto de Renda 2018, chamado RIR 2018, né, através dos artigos 587 a 613. Nós vamos aqui resumi-los, tá bom? Mas está aí a base legal para quem deseja também ter um contato com a legislação. Então, vamos lá. Quem é, então, autorizado a optar pelo lucro presumido? A pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano calendário anterior tenha sido igual ou inferior a 78 milhões, tá bom? Ou então 6 milhões e meio multiplicado pelo número de meses de atividade. Se você tiver 12 meses, portanto, 78 milhões. Isso acontece porque, de repente, a empresa, ela abre, né? Vamos dizer lá no mês de outubro, que nem estamos, né? Agora aqui em novembro abriu o mês passado. E aí, qual que é o limite de faturamento? Outubro, novembro, dezembro, né? 6 milhões e meio vezes 3, tá certo? Portanto, empresas que eventualmente tenham faturamento, receita bruta acima de 78 milhões, não pode optar pelo lucro presumido. 78 milhões para baixo, tá? A tributação pelo lucro presumido será definitiva em relação a todo o ano calendário. Ou seja, você não pode tributar pelo presumido num período do ano e depois mudar para o lucro real, para o Simples Nacional, né? Ou vice-versa. Isso é impossível. Então, portanto, a opção ela é definitiva em todo o ano calendário.
tá bom? Relativamente aos limites, né, a receita bruta auferida no ano anterior será considerada de acordo com o regime de competência ou de caixa. E aqui, pessoal, já tem algo importante para nós aprendermos sobre o lucro presumido. Diferente do lucro real, o lucro presumido possibilita às empresas tributarem a receita pelo regime de caixa, tá bom? Ou seja, quando ela de fato recebe aquele faturamento. Então, se eventualmente, né, empresas que trabalham com um prazo mais dilatado para os clientes, optar pelo lucro presumido pelo regime de caixa acaba sendo uma boa vantagem para pagar o tributo face ao recebimento dessas receitas, tá? E quando a gente olha para o limite de 78 milhões, se apurou com base no regime de caixa, é esse volume de receita recebida no caixa que vai ser computada para observância do limite, tá bom? Uma coisa importante também aqui, somente a pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real poderá optar pela tributação com base no lucro presumido. Então, mesmo que a empresa tenha um faturamento inferior a 78 milhões, mas se pela sua natureza, característica, ela esteja obrigada ao lucro real, e nós vimos nas nossas aulas anteriores a respeito do lucro real, quais são essas empresas? Empresas que são do segmento financeiro, empresas que têm sócios estrangeiros participando dela aqui, ou empresas que tenham negócios no exterior, não negócios, tem empresas no exterior, né? Não vamos confundir negócios no exterior como vendas para o exterior, não é isso, né? Mas são empresas que tenham outras empresas subsidiárias lá no exterior. Então, independente do limite de faturamento, essas empresas são obrigadas ao lucro real. Logo, elas não podem optar pelo lucro presumido, né? Você não pode deixar de observar essa regrinha, tá certo? Tá certo? A opção que trata, né, este artigo, nós estamos falando aqui, né, do regulamento do imposto de renda, será manifestado com o pagamento da primeira cota ou da cota única do imposto sobre a renda devido correspondente ao primeiro período de apuração do ano calendário. Então, é quando a empresa faz a opção pelo lucro presumido. Então, o primeiro trimestre vai de janeiro a março, ela paga a primeira cota ou paga o tributo, né, integral lá em abril. Então, é ali que ela vai fazer a opção por esse regime de apuração, tá bom? Lembrando, né, o imposto de renda com base no lucro presumido será determinado por períodos de apuração trimestral. Por isso o título aqui, formas de apuração do lucro presumido. O lucro presumido é a apuração trimestral. Encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano calendário, né? Então, se a gente olhar durante o ano, nós vamos ter 4 trimestres. Então, nós temos 4 períodos de apuração para o lucro presumido. Março, junho, setembro e dezembro, tá? Outra coisa importante a respeito da apuração do lucro presumido. A base de cálculo para o imposto de renda nas empresas do lucro presumido é determinado ao final de cada período de apuração, né? Então, a gente sempre computa 3 meses, tá? E isso também dá um certo fôlego para o fluxo de caixa. Mediante a aplicação dos percentuais fixados no artigo 15 da Lei 9.249. Nós vamos ver daqui a pouquinho, mas é aqueles 15% de alíquota mais 10% de adicional. Correspondente à atividade exercida pela empresa, tá certo? Sobre a receita... desculpe, pessoal, estou fazendo confusão aqui, né? A base de cálculo, não é a alíquota, né? A base de cálculo é o limite, ou melhor, o percentual de presunção, né? É aplicado pelos percentuais que estão no artigo 15. Lembra? Serviço profissão regulamentada 32, combustíveis 1,6%. Nós vamos ver, tem uma tabelinha que nós vamos mostrar aqui para vocês, tá certo? E esse percentual sobre receita bruta presume o lucro, portanto, e aí aplica as alíquotas de 15 e de 10, conforme a situação. Acresce, pessoal, a esse percentual de presunção resultado de outras receitas, rendimentos e ganho de capital, tá bom? Então, isso é muito importante, porque essas outras receitas que não o faturamento, que fazem parte da base de cálculo, não participam do limite de presunção. Então, se existe uma receita financeira,
essa receita financeira ela vai entrar direto somando a base de cálculo. Ela não vai ser multiplicada pelo percentual de presunção. Logo, ela é por si só já, né, como se fosse um lucro auferido. Então, ela soma a base de cálculo. Ela não participa do percentual de presunção, tá? Da receita bruta, auferida pela pessoa jurídica, serão deduzidas as devoluções, vendas canceladas, descontos incondicionais concedidos, que são naturezas que não compreendem, né, a receita bruta, portanto, vai ser deduzido, tá bom? Os percentuais de presunção a serem aplicados sobre a receita bruta do trimestre, conforme nós vimos aqui, né, que é esse percentual aqui, ó, do artigo 15, são, vamos lá, para o imposto de renda, nós temos uma tabela aqui, né? Uma tabela tinha lá um percentual de presunção para o ano de 92 e veio vindo, e nós apresentamos aqui para vocês a tabela vigente. Vejam vocês que o percentual de presunção, a tabela de presunção, né? Ela é aplicada em função do objeto social da empresa, ou seja, da atividade que a empresa exerce. Então, nós estamos vendo aqui, né? Toda vez que a gente vai calcular ou auditar, né, o cálculo do lucro presumido para imposto de renda e contribuição social, nós precisamos atentar para o objeto social da empresa. Não podemos ir lá e, de forma inadvertida, pegar e aplicar um percentual de presunção qualquer, né? Aqui está a tabela. Veja, nós temos aqui revenda de combustível, 1,6%, serviços hospitalares, 8%, tem aqui 32%, que é serviços prestados por sociedade civil de profissão regulamentada, né? Temos aqui instituições financeiras, 16%, e por aí vai, tá? Então, eu tenho que estar atento, vocês têm que estar atentos, como auditores, né, ao objeto social da empresa para, então, calcular o limite de presunção. Para a contribuição social, a regrinha é a mesma, pessoal. Conforme a atividade da empresa, conforme o objeto social, né, a gente aplica um percentual de presunção. Hoje, né, os mais conhecidos são 12% e 32%. 12% na grande maioria, vendas em geral, né, e 32% para as empresas de serviços, né? Entre elas aqui, construção, né, todas aí do ramo da construção civil, administração e locação e cessão de bens imóveis, tá certo? Tem aqui uma regrinha específica, né, para a empresa do setor financeiro que opera, né, nesse caso aqui, ela pode operar, né, com empréstimo, financiamento, títulos de crédito, enfim, essas aqui então são 38%, tá bom? Uma vez que a gente, então, já tem essa consciência, né, de como apurar a base de cálculo, e é aplicando o percentual de presunção ou a tabela de presunção, nós precisamos, então, aqui conhecer algumas considerações adicionais sobre essa presunção, tá? E aqui eu estou trazendo para vocês, primeiro, os rendimentos de aplicação financeira e as receitas e os ganhos de capital que não sejam decorrentes da atividade operacional da pessoa jurídica, portanto, né, são receitas eventuais, né? Assim como a receita financeira não é uma atividade da pessoa jurídica, mas é uma receita eventual que ela tem em função de uma aplicação financeira ou coisa que o valha, né? São incluídos na base de cálculo do imposto de renda sem a presunção. Ou seja, o valor já é a base de cálculo. Então, você não vai pegar o valor da receita financeira, se é uma empresa de comércio, e aplicar 8%, para depois aplicar a alíquota. Não. Você vai pegar a receita financeira inteirinha e já vai trazer para a aplicação da alíquota. Por quê? Porque aquilo, para o lucro presumido, já é em si o próprio lucro presumido. Tá? É importante porque muitos, mas muitos contadores que, por vezes, né, desapercebidos, acabam por considerar essas receitas adicionais também na base de presunção, tá? Outro ponto importante. Porém, né, as receitas financeiras das pessoas jurídicas que exploram atividades imobiliárias relativas ao loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, essas receitas financeiras para essas empresas e só para essas empresas
é considerado como receita da atividade. Logo, passa pelo percentual de presunção. Por quê? Porque essas atividades, vocês sabem, né, que a venda desses terrenos, a venda dessas unidades imobiliárias é em longuíssimo prazo e existe uma compensação financeira. Essas receitas financeiras que está falando aqui, ela é considerada como parte do faturamento bruto dessas empresas, porque ela visa remunerar a venda daquele terreno, daquela construção, tá bom? Só para vocês saberem aí que, de repente, né, você vai olhar uma apuração que o percentual de presunção foi aplicado sobre a receita financeira. Vai estar errado. Ah, mas é atividade imobiliária. Então tá certo, né? Tem que ser assim mesmo. E por que tem que ser assim mesmo? Porque a legislação assim determinou, né, pessoal? E aí a gente acaba, né, seguindo por este caminho. Deixa só eu verificar uma coisinha aqui para ver se não está faltando um negocinho aqui para mim. Cadê? Isso. Maravilha. Muito bem. Nós vamos continuando aqui, pessoal. Deixa só eu avaliar uma situação aqui. Parece que travou o computador aqui. Só um segundinho. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, nesse momento, por conta disso, senão nós vamos ter um outro problema aqui, tá certo? E a gente volta com a continuação no próximo vídeo, tá certo? Deixa só eu abrir aqui para não ter nenhum problema. Isso. Vamos lá. Ah, acho que não vai precisar não, pessoal. Não vai precisar não. Eu pensei que estava com um probleminha aqui, mas não está não. É eu que estou vendo coisa onde não existe. Muito bem. Continuando aqui, né? Tem algo muito importante também em relação ao lucro presumido, que a gente precisa saber como auditor, que é as empresas prestadoras de serviço, né? Que têm uma receita bruta inferior a 120 mil reais. Portanto, que seja de até 120 mil reais, né? No ano calendário, elas podem reduzir o percentual de presunção de 32 para 16. Então, pensa assim, para facilitar. Pessoas jurídicas, empresas que prestam serviço. Regra geral, qual que é a alíquota da presunção? 32%. Ponto. Entretanto, se essas pessoas jurídicas tiverem receita bruta até 120 mil, elas podem reduzir esse limite, ou esse percentual de presunção de 32 para 16. Importante. Essa redução do percentual de presunção não se aplica para pessoa jurídica que presta serviço hospitalar, de transporte, porque já tem lá, pessoal. Hospitalar já é 8, transporte já é 16. Estamos vendo aqui, né? O transporte já é 16 por natureza. Então, assim é. Bem como as sociedades prestadoras de serviço e profissão legalmente regulamentadas. Então, por exemplo, advogado, contador, médico, né, engenheiro, essas atividades, independente do volume de faturamento, vai ser 32%. Pronto, acabou. Para elas não tem redução, né? Então, se não for essa atividade regulamentada, o regulamento do imposto de renda traz lá quais são essas atividades, basicamente essas que eu falei para vocês, e algumas outras mais, se não for essa atividade e a receita for até 120 mil, pode reduzir de 32 para 16, tá bom? Ótimo, legal. E aqui eu trago para vocês a alíquota. Pessoal, a alíquota é idêntica à alíquota do lucro real. É idêntica, tá bom? 15% mais 10% de adicional se tiver aquele limite superior a 240 mil no ano, 60 mil no trimestre ou 20 mil por mês. Nós já aprendemos isso na nossa aula de lucro real, portanto, é Ctrl+C, Ctrl+V. A alíquota é a mesma, tá? E a contribuição social? Também, pessoal, a contribuição social, ela segue, né, essa instrução normativa, ela tem alíquotas diferentes conforme a atividade da empresa, na grande maioria, né, para aquelas empresas ali de seguros e tal, é 15%, e a alíquota de 9% para a regra geral. Também não muda em relação ao lucro real, nós já vimos isso lá atrás, tá? E agora, a gente passa aqui para vocês a um roteiro básico de auditoria do lucro presumido, onde o auditor deve estar
antenado, focando sua atenção, né, nesses principais conceitos desse regime, tá certo? E aí, então, esse material com um pouco mais de profundidade, eu deixei disponível lá na plataforma EAD, tá bom, pessoal? Se vocês baixarem lá, vocês vão ter esse checklist com um pouquinho mais de informação, com um pouquinho mais de profundidade. Bom, primeiro ponto que o auditor deve estar preocupado é isso. Estou auditando o lucro presumido. O que eu preciso me atentar? Essa empresa auditada, ela tem faturamento no ano anterior até 78 milhões, ou fração, né? Aqueles 6,5 milhões por mês. Por quê? Se ela ultrapassou, não poderia optar pelo lucro presumido, tá bom? Uma vez que isso aqui esteja ok, nós vamos para baixo. Investigar a existência de outros impedimentos legais, a exemplo das obrigatoriedades ao lucro real, pela natureza da empresa. Pode ser que o faturamento seja lá 20 milhões, ok, pode optar pelo lucro presumido no ano. Entretanto, ela seja uma empresa de banco, de financeira, ou tenha sócios estrangeiros participando. Aí ela não pode ser lucro presumido, né? Bom, para o ano corrente, a opção foi realizada no prazo e de acordo com as regras legais. Isso é importante porque tem pessoas jurídicas que, por vezes, né, intentam tributar pelo lucro presumido, né, depois que já fez o recolhimento pelo lucro real. Por exemplo, recolheu pela estimativa em março ou fevereiro. Aí chega em abril, quer recolher pelo presumido. Não pode mais, né? Deu pau aí, deu ruim. Isso aconteceu, deu ruim. Tem muitos que acaba defendendo para fazer um redarce, né? Foi um erro. É possível fazer? Possível é. Só que a Receita vai fiscalizar, né? Para ver se foi um erro de fato ou se você está querendo, na verdade, viu que o lucro real não ia compensar e aí está tentando dar ali, né? A gente fala assim, no português nosso, um miguezinho para ir para o lucro presumido. Então tome cuidado nisso, quem for fazer a auditoria. Aí a gente tem que também ficar esperto, auditar e verificar se aquela empresa auditada, ela tem receitas decorrentes de múltiplas atividades. Por quê, pessoal? Porque é normal. Pode ter uma empresa que ela é prestadora de serviço, ela é comércio, ela revende combustível, não é verdade? E, ao mesmo tempo, ela tem uma imobiliária, né? Tudo num único CNPJ. Poxa, e se acontecer isso, o que a gente faz, né? Fecha tudo, vai embora, né? Grita, misericórdia, não vou fazer. Não. A gente tem que olhar para essa empresa conforme a atividade de cada negócio, né? Ou seja, a receita gerada pela atividade de cada negócio e aplicar o percentual de presunção para cada um deles. Se essa empresa, ao mesmo tempo que ela vende, por exemplo, né, produtos industriais, revenda, e aí ela revende combustível, ora, para revende combustível é 1,6% de presunção. Para revenda de produtos industriais é 8%. Mas ela presta serviço também. Ela presta serviço, então para a receita de serviço vai ser 8 ou 32. Depende da situação, não é? Então a gente tem que segregar para cada uma da situação, né? E tributar conforme essa situação. Ótimo. Pessoal, identificar o regime de apuração atual e o anterior, se é caixa ou competência. Como eu disse para vocês, isso é muito importante levar em consideração. Quem é optante pelo presumido tem a possibilidade, a faculdade de pagar pelo regime de caixa, tá bom? E aí os controles para fazer a apuração são diferentes. O auditor tem que saber isso. E até se a empresa paga pelo regime de competência, avaliar se o regime de caixa não seria mais vantajoso do ponto de vista do custo do dinheiro no tempo, né? E aí propor isso para a auditada, tá? Outro ponto, assegurar que a determinação da base de cálculo esteja de acordo com as regras legais, né? O que é base de cálculo, então? Não vamos fazer aqui, né? Confundir. O que é base de cálculo? Pessoal, a base de cálculo do lucro presumido nada mais é do que o produto oriundo da aplicação do percentual de presunção sobre a receita bruta, não é? É isso. E aí, então, nós temos que avaliar se esse cálculo está correto. Legal? Muito bem. Uma vez que a gente faça essa avaliação, nós vamos investigar também se houve a existência da tributação pelo lucro real em período anterior. Porque se foi tributado pelo lucro real em período anterior e agora é lucro presumido, ela volta ao lucro presumido, tem algumas particularidades a serem observadas e a legislação, né, trata sobre isso, tá? Avaliar a correta aplicação da alíquota do IRPJ da CSLL
o IRPJ é 15,10, verificar se teve o adicional de 10 ou não, né? E a CSLL, conforme a atividade, 15 ou 9. Então, a gente tem que ficar, né, também orientado nessa questão. Muito bem. Outro ponto, identificar a existência e a correta aplicação das deduções permitidas e ou compensações. Qual que é a diferença entre dedução e compensação, né? A dedução é aquela que você faz diretamente na apuração do tributo, deduz ali. A compensação não, você tem que fazer um perder-comp, tem um processo mais complexo para isso, né? Então, se você tem, por exemplo, o imposto de renda retido na fonte, sobre aplicação financeira, isso é dedução. Você vai deduzir diretamente ali no período de apuração, desde que o período de apuração seja o mesmo, né? Receita financeira seja a mesma competência das demais receitas que você está tributando ali, tá? O que é importante, pessoal? A dedução por incentivo fiscal não é permitida no lucro real, no lucro presumido. No lucro real, sim. No lucro presumido, não existe dedução por incentivo fiscal, tá bom? E aí, o que mais? Para a gente finalizar aqui, né, essa questão do checklist. Avaliar a existência e a aderência da distribuição de lucros, dividendos ao sócio. Por quê, pessoal? Tem alguns cuidados especiais. Se a empresa optante pelo lucro presumido, ela mantém contabilidade em dia, conforme as regras, né, de contabilidade no Brasil, você pode distribuir o lucro contábil. Ótimo. Entretanto, a norma tributária não exige manter contabilidade para o lucro presumido. Veja, a norma tributária, pelo amor de Deus, né? Gravem isso. Entretanto, a lei comercial manda ter contabilidade até no bonequinho da esquina, tá bom? Então, a minha orientação enquanto profissional da contabilidade e auditor é que todas as empresas tenham contabilidade. Ponto, tá? Mas se por algum motivo, eventualmente, né, desobedecendo a lei comercial, o contador não fizer a contabilidade do lucro presumido, você pode distribuir, né, um volume de lucro calculado pela mesma regrinha da presunção. Ora, se você tributa, por exemplo, no comércio 8%, esse é o teu lucro, 8% da receita bruta, então é esse volume que você vai distribuir como lucro. Entretanto, descontados os tributos pagos, né? Quais são os tributos? De RPJ, contribuição social, PIS e COFINS, tá bom? Perigo. Se lucro presumido estiver em débito com impostos, inclusive previdenciários, fundo de garantia, não pode distribuir lucro nem pela contabilidade, nem pela regra de presunção, tá? Então, tem que observar isso, porque senão pode sofrer uma autuação muito grande. Está aqui a base legal da lei lá de 64, que proíbe a distribuição de lucro quando a empresa tem débito com a União, tá? Inclusive INSS e FGTS. E aí, pessoal, eu trago aqui uma chamadinha para empresas de revenda de veículos usados, né? Aqui a gente está falando das garagens de carro e tal, né? Nesse caso aqui, o percentual de presunção ele vai ser aplicado sobre a diferença ou sobre o ganho, né, entre a nota de compra e a nota de venda do veículo. É uma exceção para veículos usados, uma exceção, tá? Então, você aplica o percentual de presunção em função da diferença de compra e venda. Só para veículos usados isso é permitido, não é permitido para os demais. E eu quero só também fazer com você aqui, né, uma reflexão a respeito do conceito de receita bruta. Ora, se a gente está dizendo que o limite para optar pelo presumido leva em consideração a receita bruta, né, pessoal? Então, a gente tem que entender o que é receita bruta, tá? E a Lei 12.9713 de 2014, ela alterou esse conceito de receita bruta. E é uma atenção para as auditorias, a atenção para o auditor, né? E o que essa lei trouxe para nós? A receita bruta abrange, olha só, então considera-se receita bruta. O produto da venda de bens nas operações de conta própria, o que é isso? Objeto social da empresa. O resultado obtido nas operações de conta alheia,
O que quer dizer isso? Eventualmente, aquilo que não está no objeto da empresa, mas ela pratica. O preço da prestação do serviço em geral e as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não mencionados aqui, tá? Para que veio isso? Porque tinha muita discussão anteriormente, dizendo que se tivesse uma receita que eventualmente não tivesse no objeto social, aquela receita não seria tributada, ou não seria considerada receita bruta. Nós estamos dizendo agora, pela regra da lei, que isso inclui receita bruta, independente se está no objeto ou não está no objeto, tá bom? Na receita bruta não estão incluídos o que não compõe receita bruta? Aqueles impostos não cumulativos cobrados do cliente. Basicamente aqui, o ICMS-ST e o IPI, né? Isso não é receita bruta. Por quê? Embora componha o valor da nota fiscal, o ICMS-ST e o IPI, quem paga, na verdade, né, é quem está comprando a mercadoria, no preço. Mas não é receita bruta para quem vende, tá? E outro fator importante que eu trago para vocês aqui é o conceito de receita líquida. O conceito de receita líquida é receita bruta diminuída de. Então, nós não podemos, por exemplo, para calcular o limite do lucro presumido, considerar receita líquida, pessoal. Não pode. Muitos contadores acabam cometendo esse equívoco. Ou quem está no dia a dia ali, né, da apuração do tributo, na hora de avaliar a opção para o lucro presumido, ele olha para a receita líquida. Não é. Não é. A receita líquida, ela será a receita bruta diminuída disso. Então, para fins de opção, é sempre receita bruta. E o que se diminui da receita bruta para chegar na receita líquida? Né? Devoluções de vendas ou cancelamento, né? Descontos concedidos incondicionalmente, tributos sobre ela incidentes e valor decorrente de ajuste a valor presente, que trouxe agora a regra, né, da contabilidade internacional. Em que pese isso ser deduzido da receita bruta, não quer dizer que você pode usar a receita líquida para fins de limite, tá? Eu só quis trazer esse toque para vocês também estarem atentos em relação a isso. Por fim, pessoal, a gente chega aqui, né, no conceito do lucro arbitrado. Como eu disse para vocês lá no começo, lembra lá que nós mostramos, né, o nosso diagrama ali, né, de opção? Lucro presumido e lucro arbitrado são muito parecidos, tá? E eu trago para vocês aqui o conceito para fins de auditoria fiscal. Da mesma forma que no lucro real e no lucro presumido, considera-se os mesmos conceitos de receita bruta e receita líquida para fins do lucro arbitrado. Isso aqui é a regra legal. Então, ele anda do lado. O conceito de receita bruta é o mesmo, ponto. Tá? O lucro arbitrado, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais estabelecidas aqui pelo artigo 227 da Instrução Normativa tal, sobre a receita bruta. Tá certo? O que é isso, pessoal? É uma tabela de presunção. Idêntico. O procedimento é idêntico ao lucro presumido. Idêntico. Entretanto, se você for consultar esses percentuais pela regra da lei, o que você vai perceber? Que ele pegou a mesma regrinha do lucro presumido e acresceu 20%. Tá certo? Desse jeito. Então, onde você tributava, ou melhor, onde você tinha um percentual de presunção de 8, quanto que é 20% de 8? 2 vezes 8, 16, 1,6. Então, no lucro presumido, um comércio que tem uma alíquota de presunção de 8, no lucro arbitrado vai ter quanto? Pessoal, 8 mais 1,6, vai ser de 9,6. É assim que é. Se você consultar a regra da legislação, é exatamente assim, tá? Aí tem uma outra regra para o lucro arbitrado, que é importante vocês saber para fins de conceito de auditoria fiscal, é o seguinte: contudo, ou seja, quando não conhecida a receita bruta, porque por vezes a empresa pode não ter documento, a fiscalização chega, ela não tem como comprovar qual é de fato a receita bruta. Nesse caso, o lucro arbitrado é o resultado
ou melhor, o lucro arbitrado e o resultado arbitrado, né, que seria esse percentual de presunção, serão determinados em procedimento de ofício. Quem vai aplicar ou vai determinar a receita bruta é a fiscalização. Como? Procedimento de ofício. E aí, nós temos alguns coeficientes que o artigo 232 da Instrução Normativa 1700 traz para que seja conhecida aqui, né, a forma de se aferir de ofício a receita bruta de uma empresa pelo procedimento fiscal. Basicamente, vai olhar patrimônio líquido, folha de salários, saldo em banco, não é? Alguma forma de poder aferir o faturamento. E aqui, se você, né, por curiosidade, abrir o artigo 232, dá uma gulgada, pessoal, né? Uma gulgada. Você dá uma gulgada e você vai ver lá quais são os coeficientes e quando isso é aplicado, tá certo? O que é importante? O lucro arbitrado e o resultado arbitrado, né, por consequência, só é aplicado pelo regime de competência. Então, diferente do lucro presumido, que você pode aplicar competência ou caixa, para o lucro arbitrado, você só pode pôr regime de competência, certo, pessoal? Então, nós vimos aqui de forma geral, né, todos os principais conceitos que permeiam a apuração do lucro presumido, o checklist, né, ou melhor, né, vamos dizer assim, uma amostra, né, um resumo dos principais pontos do checklist de auditoria, para que possamos, né, aplicar nas empresas auditadas, tá certo? Trago para vocês aqui a profissão do auditor e nós vamos, né, juntamente com vocês aí, resolver um exercício proposto para o lucro presumido, para que possamos fixar conceitos, né? E aí, então, a gente também se preparar para a realização da prova, tá certo? Então, nós vamos, nesse momento, né, terminar a nossa aula, que para nesse ponto, e a gente retoma para a realização do exercício. Espero que vocês consigam entender e, tendo alguma dúvida, estou à disposição. Um abraço, pessoal, e até já.